Galera, antes de começar o vídeo, quero fazer uma pergunta. Você já está me seguindo aí nas redes sociais? É muito fácil. Entra lá, olha, no Instagram é luiz.penido, no Facebook, Luiz Penido Oficial, no Twitter, @LuizPenidoGlobo. É molendo o tempo, não é? Então salve pra galera, chega de like, se inscrevendo no canal, trazendo os amigos e vamos então para mais um Penidão Responde. O André Silva tá me perguntando, Penidão, o Gabigol mesmo com gols está devendo? Tá devendo sim, André, pelo seguinte, ele tem 5 gols no Campeonato Brasileiro, tem 14 na temporada. Não é uma marca desprezível, absolutamente não é. Só que a gente precisa considerar o seguinte, em que pese toda a movimentação dele dentro do campo, ele abre para as pontas, até por recomendação, a verdade é que o Gabigol, ele é municiado o jogo inteiro por jogadores da mais alta categoria, os passes dados, as assistências dadas e as combinações de jogada proporcionaram a ele uma oportunidade de fazer lá, sei lá, 40, 50 gols. Claro, nenhum artilheiro faz todos os gols que pode, mas 14 para o número de chances que ele teve, é pouco sim, ele está devendo, ele tinha que estar acima de 20 pelo número de bolas que ele recebe. Bernardo Cruz Maltino me perguntando, Penidão, o Vasco pode chegar até onde nesse brasileiro? Olha, cara, eu acho que o Vasco precisa, para chegar a algum lugar, ele precisa, antes de mais nada, resolver os seus problemas internos, que são hoje o maior entrave, pior do que a fragilidade do elenco, que o time do Vasco não é a baba que parece ser, não. Ele estava no Z4, mas não é um time para ficar no Z4, tanto que saiu. Mas o problema do Vasco é a harmonia. Ele precisa pagar o salário dos seus jogadores, ele precisa ter um ambiente político que não contamine o clube, porque está comprovado. Através dos anos, todos os clubes que têm uma ebulição política acabam tropeçando. Vê o Cruzeiro aí, dentro da zona do rebaixamento, fruto não do elenco que possui, mas da crise política. Então o Vasco tem que resolver esse problema interno para não contaminar os jogadores, botar a cabeça no lugar, botar salário em dia e o time poder correr atrás, e aí pode sim, não é pensar em título, mas não é nenhum delírio pensar em resultados mais avançados. Eu não quero estabelecer o ponto em que ele pode chegar, mas eu acho que acima do meio da tabela não chega a ser um delírio. Agora, precisa se harmonizar internamente. Daniel Santos, com Rodolfo e Angelor não dá, Penido. Isso é um desabafo, né, na verdade. E eu concordo com você, não dá mesmo. Depois das enormes lambanças que o Rodolfo fez, também podemos dizer que o Agenor fez das dele, né? Colocou lá o Fluminense em alguns momentos muito ruins, inclusive agora na virada, na 9ª rodada, no jogo passado, tomou um gol que, francamente, um goleiro do Fluminense, com história de goleiros, da escola de goleiros do Fluminense, não vou falar do tempo de Castilho e Viludo, que os dois eram da seleção, o titular e o reserva, mas o Fluminense teve pelo menos aí, sei lá, 2 dezenas de grandes goleiros, e não dá para o Fluminense ter esses goleiros. Mas eu vou te falar uma coisa, a nova diretoria do Fluminense está ligada na parada e vai atrás. Por exemplo, um dos nomes ventilados, ainda que não oficialmente, foi o do Walter, goleiro que está no Corinthians para sair, porque a própria direção do Corinthians está meio atritada com ele. O Cássio é um goleiro absoluto e ele é um grande goleiro. Pode ser que seja um reforço, assim como o Vasco descobriu o Fernando Miguel, o Botafogo descobriu o Gatito, porque o Fluminense não pode descobrir um Walter desse da vida. Não estou dizendo que seja ele necessariamente, mas alguém para vestir a camisa 1 do Fluminense e tratar com a dignidade que a história daquela camisa tem. Qualquer um não pode ser goleiro do Flu, não. O Fernando me perguntando, Penido, o Vasco vai ter reforços quando acabar a Copa América? Olha, eu tenho a impressão que sim. A diretoria do Vasco está muito empenhada e o Vanderlei Luxemburgo, ele até falou na coletiva, no pós-jogo, depois da vitória sobre o Ceará, que tirou o Vasco da zona de rebaixamento, ele falou sobre isso. O Vasco vai ter agora a volta de alguns jogadores que são reforços importantes, ele vai ao mercado. Mas, por exemplo, se ele fosse ao mercado, ele traria o Breno, ele traria o Castan, ele traria o Ramon, ele traria o Lucas Santos, e esses caras estão em casa. E eles vão sair do departamento médico para reforçar a equipe. Então, já tem um reforço doméstico. Mas o Vasco vai atrás
mapeou o mercado sul-americano, só que, evidentemente, se algum nome vazar, as negociações complicam um pouco. Não sei, por exemplo, se vai complicar em alguma coisa o vazamento do nome do Romero, o Ángel Romero. Lembra dele? Agora, até há pouco tempo jogou no Corinthians. É muito bom jogador. A negociação está num nível bastante razoável. Agora, o Vasco tem um período da Copa América para negociar, para chegar e fazer as propostas, ouvir, fazer conta, ver o que cabe no bolso. No caso do Romero, por exemplo, é fim de contrato, está acabando agora em junho o contrato dele. E aí ele é um jogador livre completamente. A questão é quanto tem que dar na mão e se o Vasco vai dispor desse dinheiro. O salário dele é alto para o padrão do Vasco, né? Papo aí de 350 mil. Mas isso aí é uma coisa que eu já vi muitos jogadores negociarem e por uma outra moeda que não seja o vil metal, papel moeda, dinheiro propriamente dito, ou por metas, ou enfim, algum mecanismo que exista dentro do contrato para defender os interesses do clube e do jogador, normalmente costuma funcionar como um convencimento. Com um detalhe, o Vanderlei Luxemburgo é muito bom de papo, tem prestígio com os goleiros, os jogadores acreditam muito e ele está à frente da negociação. Claro que não é ele o cara que está lá negociando diretamente, ele só dá suporte. O Vasco tem pessoas da direção para tratar disso. Igor Santos me pergunta: Penidão, quem é até agora o melhor jogador do Rio na temporada? Para mim, o Everton Ribeiro. Olha que o Flamengo tem outro jogador que está fazendo uma temporada impecável, que é o nosso bravo Rodrigo Caio. Mas acho que o desempenho do Everton Ribeiro está tão acima de todo mundo nesse contexto aí desses meses. O Everton Ribeiro decidiu vários jogos para o Flamengo, ele corre o campo todo, ele joga dos dois lados, ele joga enfiado, ele joga no meio, ele abre na ponta. Olha, na minha opinião, ele estaria na Copa América, essa que começa agora, nessa sexta-feira, e eu vou transmitir a abertura na Rádio Globo, CBN, aqui no canal. Vamos com Brasil e Bolívia, que começa às 9h30 da noite, Brasil e Bolívia na abertura. O Brasil ganhou todas em casa, vamos ver se ganha de novo. Desde 1919, quando ganhou o primeiro título internacional, o Brasil levou. Então vamos ver esse ano também. Acho que o Everton Ribeiro devia inclusive estar na seleção brasileira, porque para mim ele é o melhor sim nessa temporada até agora. Aí galera, agora eu vou passar uma missão para vocês. Batemos tranquilamente os 70, superamos a marca, andamos agora. A missão é fazer chegar rapidão nos 80 mil inscritos. Então, é contigo mesmo. Vamos lá, pega pesado aí, vamos lá. Compartilha esse vídeo, chama seus amigos, se inscreva, dá like, compartilha o vídeo que é muito importante. E vou lembrar de novo para você, me siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Estamos sempre juntos, né galera?